50 Kiren Saga Capítulo 159 Tempos Difíceis 6 A Batalha de Kines Grove Autor, sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. A luta aconteceu na estrada ao norte para Kines Grove. Os Bloodsails não esperavam que os Firemanes saíssem para lutar enquanto os mamutes estavam furiosos. O que eles não esperavam ainda mais era que os Firemanes estavam com força total e não estavam em desvantagem. Eles ficaram muito irritados porque nem mesmo a força Blackrock estava completa. Alguns dos Blackrocks deveriam fazer uma emboscada e cortar os reforços e suprimentos dos Firemanes por tempo suficiente para eliminar seus membros de elite com números, mas parecia que não teve sucesso, nem um pouco. Maldito seja, Firemanes! Você vai pagar de qualquer maneira. Os patriarcas dos Bloodsails e dos Blackrocks estavam na mentalidade de isso significa guerra e para lutar, não importando as consequências. Eles tinham a vantagem do terreno elevado e dos números. Com todas as forças de primeira classe dos Bloodsails e os reforços dos Blackrocks, eram cerca de 1.200 homens prontos para lutar. Os Firemanes não podem reunir mais do que meros 500 homens sem a ajuda dos Moonbloods. Deles havia um total de 100 para proteger as linhas de abastecimento, a equipe médica, o bosque e a parte de trás da força principal ao lado dos bombeiros. Mesmo que os Firemanes estivessem com falta de números, mas eles estavam levando a vantagem da qualidade e a vantagem do terreno. Os Firemanes eram uma força de combate composta principalmente de Riders e Beastia Riders. Acrescente a eles o novo Flametronachos que começou a ficar popular entre todos os membros Firemane que podem lançar magia. A equipe de magos na força Firemane eram todos cavaleiros Flametronache, o que causou um grande trauma entre as tropas dos Firemanes. Para eles, os corcéis flamejantes são símbolo do mais infame Tane de Winterhold que assassinou muitos de seus irmãos e mostrou suas presas em muitas ocasiões. Também confirmou que os Firemanes e o Tane of Winterhold estão em conluio. No centro da força dos Firemanes, uma reunião estava sendo realizada. A ideia de Jonhud de conjurar tantos cavalos Flameatronache quanto possível está realmente funcionando. Te disse. O garoto gosta muito de jogar jogos mentais. Não que mostre efeitos muitas vezes, mas ele sabe como provocar as pessoas. Skadi respondeu. Chega de admirar aquele pirralho. Enviei alguns dos meus homens como viajantes normais para contratar qualquer mercenário de Undeum. Devemos começar um ataque cedo ou esperar por uma chance melhor? Sigurd Moonblade, que se juntou aos Firemanes recentemente, participou da discussão. Acho que nossa chance é muito boa agora. Ainda temos alguns trunfos que nos restam para sacar essas vidas baixas. Todos olharam para o casal encapuzado ao lado. Esses dois estavam calmos como sempre, mas eram uma dupla vingativa que tinha um ódio longo e pessoal pelos clãs inimigos. Após uma breve discussão, o som dos tambores de guerra ecoou na veracidade e a buzina foi tocada. O sangue dos homens começou a ferver e as formações de batalha foram formadas. Em um lugar mais alto, um Flametronachal que sobrevoava o campo de batalha e uma garota observava tudo lá de cima. Ju, que seguiu a ordem de John e se tornou seus olhos no campo de batalha, estava observando tudo de perto. Os clãs inimigos tinham grandes números. Este foi o maior encontro de pessoas em uma área selvagem que ela já viu em sua vida. Acrescente a isso a quantidade de mortos-vivos convocados pelos Blackrocks. Os Firemanes pareciam estar em grande desvantagem. As forças de Firemanes eram cerca de 200 infantarias lideradas pelo patriarca Tormund e 100 cavaleiros liderados por Njord. Os soldados de infantaria eram escudeiros armados com espadas e machados e os cavaleiros carregavam lanças. A estrada para Kines Grove não era larga, então se 50 homens ficassem ombro a ombro, eles certamente a bloqueariam. As infantarias dos Firemanes ficaram ombro a ombro em fileiras para enfrentar a força que se aproximava. Os cavaleiros, porém, eram mais flexíveis e faziam 4 equipes ficarem à frente das infantarias. Seu papel ainda não estava claro para Ju. As 6 equipes, cada uma de 200 homens, começaram a marchar em ondas. Em resposta,
Duas equipes de cavalaria dos Firemanes se prepararam para o ataque e as outras duas se moveram para os flancos. Assim que a primeira onda começou, as duas equipes de cavalaria avançaram. Cavalos nobres, ursos maiores, lobos gigantes e algumas outras bestas estranhas para montar eram o que tornava a unidade de montaria dos Firemanes única e perigosa. Uma vez os inimigos os viram avançando de forma imprudente. Eles pararam seu ataque e se posicionaram em uma formação anti-cavalaria, onde apontavam suas lanças e alabardas para cima e cravavam suas pontas no chão. Era a única maneira de parar esse tipo de força. Os Firemanes, no entanto, não foram fáceis. Eles eram mestres das feras, mas seus laços não os deixavam colocar suas feras em uma situação tão perigosa sem cálculos. Quando eles estavam prestes a se chocar, eles fizeram algumas curvas fechadas para a esquerda e para a direita depois de desmaiar. Seu objetivo era eliminar completamente a carga do inimigo. A estratégia ainda era imprudente, pois suas costas estavam abertas e eles poderiam ser cercados a qualquer momento, mas logo a próxima fase começou. Atrás das linhas de infantaria, estava um pequeno esquadrão de magos liderado pela própria Jaina Firemane. Deles o inferno. Com seu grito forte, todos os tipos de feitiços Flame Magic choveram na primeira onda das linhas inimigas. Foi uma obliteração total. No espaço de 5 segundos, os Firemanes usaram seu esquadrão de magos como se fosse uma unidade de bombardeio e muitas bolas de fogo explodiram no campo de batalha causando mais de 100 baixas. O som dos feitiços explodindo se sobrepôs às vozes de gritos e às vozes de torcida. 2 esquadrões estavam se movendo atrás da primeira onda que quase foi aniquilada, mas seu movimento diminuiu depois que o bombardeio começou. Em resposta a isso, um terceiro esquadrão de infantaria leve se juntou e parecia ser um esquadrão de arco e flecha de longo alcance. Esta é a segunda onda de ataques e avançava em direção aos Firemanes. O patriarca Tormund percebeu o movimento e ordenou uma formação defensiva para proteger o esquadrão de magos e ordenou que a cavalaria recuasse imediatamente. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o terceiro e o quarto hall do esquadrão de infantaria dos Firemanes trocaram 2 arcos e começaram a atirar nos sobreviventes da primeira onda. Este não foi realmente um movimento sábio para alguém que estava olhando de lado, mas mudou drasticamente os movimentos dos inimigos. Os 2 primeiros esquadrões da segunda onda, compostos de infantaria, eram os mais próximos do esquadrão da primeira onda. Do ponto de vista, o bombardeio com magia é muito forte para ir contra, mas as flechas ainda podem ser bloqueadas com escudos. Uma coisa em comum entre os Firemanes e os Bloodsails nesta batalha era a proximidade dos laços de sangue entre suas tropas. A primeira onda teve muitos familiares para a segunda onda. Filhos, pais, irmãos, primos, amigos. Foi muito doloroso para eles ver seus parentes morrerem sob o pesado bombardeio de magia. Quando o patriarca Tormund ordenou a mudança de ataques mágicos para ataques de flechas e com a retirada da cavalaria, ele pretendia plantar a ilusão de que o esquadrão mago ficou sem mágica e eles não podem mais atirar magia. Ele também mostrou um movimento mesquinho como tentar aniquilar um inimigo caído com flechas e suas ações pareciam desesperadas e forçadas. Tudo isso deu essa ilusão. Na verdade, era tudo uma armadilha. Uma vez, o Bloodsail acreditou firmemente na ilusão. Eles correram para proteger seus irmãos com seus escudos das flechas impiedosas dos Firemanes. Foi uma resposta perfeita e as flechas foram bloqueadas pelo segundo e terceiro esquadrões de infantaria dos Bloodsails. O esquadrão de arqueiros não agiu e permaneceu na retaguarda para garantir que nada acontecesse, mas de repente tudo desabou em um único segundo. O bombardeio de um tempo atrás fez uma grande nuvem de poeira e dificultou a visão, mas não bloqueou o som muito desagradável que veio depois. Dos flancos do segundo e terceiro esquadrões de infantaria das velas de sangue, muitos ruídos vieram. Cavaleiros. Enquanto um soldado gritava, sua cabeça foi esmagada por algo pesado. O terceiro e quarto esquadrões de cavalaria dos Firemanes que não participaram da manobra de provocação atacaram os Bloodsails pela esquerda e pela direita. Um segundo depois,
A primeira e a segunda equipe de cavalaria que receberam ordens de recuar se viraram e atacaram a infantaria dos Bloodsails também. Uma cavalaria de 100 e cerca de 400 de infantaria era um pouco ridícula aos olhos de alguns, mas Julanar estava arregalando os olhos da cena. A carga da cavalaria foi devastadora e isso era tudo para ser dito. Quando alguém menciona as cavalarias dos Firemanes, deve-se lembrar muito bem que os Firemanes montam bestas e cavalos não tão comuns. Cada unidade do esquadrão era contada como duas porque a besta ou o cavalo não estava apenas carregando os cavaleiros, mas também lutando com suas armaduras pontiagudas, presas, garras e cascos. Até mesmo os cavalos Flama e Atronach foram ajustados para causar dano de chama aos inimigos ao seu redor. Coloque tudo isso de lado, a carga de cavalaria em si foi tão devastadora que enviou a primeira camada de defesas inimigas voando por mais de 10 metros. Julanar estava analisando a situação de cima. Ela continuou olhando para o homem que estava dando ordens aos Firemanes e sentiu calafrios percorrendo suas costas. Ela olhou atentamente para o patriarca Tormund e engoliu sua saliva. Esses Firemanes são todos monstros. Aquele velho parecia um Firemane comum, mas ele brincava com os Bloodsails como bebês. O que há de errado com unir com essas pessoas? Julanar lembrou-se da luta que tiveram que enfrentar apenas para enfrentar a ameaça dos piratas e quantos homens haviam perdido durante os dias de estabelecimento de uma base em Winterhold. Na última batalha, quando Jon afundou 2 navios e entrou do céu como um herói, tudo foi como um conto de fadas depois disso. Embora muitas pessoas tenham morrido e muitas tenham ficado aleijadas. Pelo contrário, Tormund Firemane liderou seus homens de maneira muito eficiente e destruiu as velas de sangue sem fazer um único movimento. As perdas nas linhas de Firemanes nem eram algo a ser mencionado. Julanar percebeu o significado das palavras de Jon naquele dia. Eu me esforço para ser o melhor líder possível, pois este mundo não precisa de um herói. Ele precisa de um profissional. Mal sabia ela que Jon aprendeu esses mundos em videogame, embora ele falasse sério quando os dissesse. E mal sabia ela quem era a pessoa aterrorizante que liderava os Firemanes. O patriarca Tormund carecia um pouco de aparência, pois não era tão alto e grande quanto seus filhos. Comparado com seu primo, o pai de Jonrad, Firemane, Tormund não era tão brilhante em termos de poder e magia. Mas foi ele quem levou os Firemanes à vitória após vitória por mais de 70 anos e sobreviveu à acusação dos clãs. 16 anos atrás, embora ele não tenha conseguido alcançar Ilda sem a interferência dos Greybeards. Uma existência aterrorizante só é conhecida por poucas pessoas. Muitas pessoas buscavam seu conselho e esperavam se aliar a ele. Esta era uma grande vantagem que ele poderia usar para atrair aliados. Mas as políticas do clã impediam de ter muitas dívidas. Isso, no entanto, nunca impediu algumas pessoas de tentar bajulá-lo, mesmo pela força. Como o que aconteceu neste exato segundo. O som de uma buzina foi ouvido e veio do norte atrás das linhas de Bloodsails e Blackrocks. Uma quarta parte inesperada estava anunciando sua entrada na batalha. Sigurd. Será que seus homens conseguiram encontrar mercenários tão rápido? Tormund perguntou a Sigurd. Duvido. Eles deveriam estar chegando em Helm se estivessem andando em linha reta. HMMM. Sinto cheiro de problema. No ar, Julanar estava observando a situação por um feitiço Farsight e segurou a cabeça depois que ela percebeu o que estava acontecendo. Jon não vai gostar nada disso. Ela exclamou para si mesma e então começou a pousar na frente de Tormund Firemane e o resto. Vovô. Jovem Ju. Fala, o que você viu? Tropas carregando a bandeira azul de um urso. É o Frigg Stormcloak. Kiren Saga capítulo 160 Tempos difíceis 7. Vamos lá. A frente de Jon também começou a ficar ativa, pois parecia que os Bloodsails pouparam sua cavalaria para causar algum dano nas pequenas aldeias ao redor da cidade de Kingsgrove. As cavalarias do Bloodsail eram tão miseráveis em comparação com um batedor Firemane médio. Na verdade, nenhum dos clãs ocultos pode ser comparado aos Firemanes em termos de qualidade quando se trata da qualidade de suas tropas,
Até mesmo as elites da Legião Imperial podem aprender uma ou duas coisas. No entanto, apesar de ser um clã oculto, o desempenho do Bloodsails era apenas isso. Era esperado de um clã que a maioria de suas atividades fossem escaramuças navais e ataques surpresa. Em um campo de batalha aberto, eles foram quebrados muito rápido. João não agia a maior parte do tempo e apenas dava ordens para perseguir os invasores e matá-los. Os invasores vieram do oeste, o que significa que eles cruzaram o Rio Branco e estavam realmente se preparando para dar dor de cabeça aos Firemanes. Ainda assim, todos os seus planos foram desorganizados quando os homens de João os esperavam e até os emboscavam. João previu o ataque por meio de seus familiares, é claro. Enquanto ele montava um cavalo Flame e Atrunash e usava um bow para caçar qualquer inimigo que se afastasse, ele viu um Flame Atrunash se aproximando dele. João, há uma atualização sobre a situação. Julanar saltou e caminhou para perto dele. Depois de receber o relatório sobre como metade da força inimiga foi esmagada e o triturador de festas que acabou de chegar, João fez um momento de silêncio. O próprio Big Freak. Isso significa alguma complicação séria, embora tenhamos uma vitória certa. Existe mais alguma instrução do vovô? João perguntou. Ele disse que se não houvesse problemas na sua frente, então ele precisaria de você para proteger a retaguarda da força principal e proteger o esquadrão de magos. Fácil. Só precisamos acabar com todas as velas de sangue que restam nesta área e partir imediatamente. João e Vladimir se conheceram e começaram a apressar o plano. Haverá muitos problemas mais tarde, então o tempo de jogo acabou. Cerca de meia hora depois, todos os Bloodsails Raiders, que eram cerca de 50, foram aniquilados com a vantagem aérea que João abusou demais. Não importa o quão boas eram as cavalarias, ser atacado pelo ar não é algo que qualquer tipo de unidade de combate seja treinada para enfrentar naquela época. Com as elites da geração jovem dos Firemanes, todo o trabalho foi feito. O grupo então deu meia volta e rumou para o norte após deixar uma mensagem para Nurine Keiper sobre a atualização da situação. Após a partida de Julanar para informar João com as novas instruções, os anciãos dos Firemanes fizeram uma rápida reunião em suas montarias. O Frixturmcloak parece não ser hostil a nós. Claro que não. A família dele e a nossa compartilham muita história. Não é que eu duvide de suas intenções, mas ele também não está atacando os inimigos. Ele é o Jarl e esta é a terra dele, a situação já estava ficando fora de controle. Ele também não pode arriscar suas tropas sem rumo sem ler a situação. Soldados normais não são realmente uma boa partida contra um soldado dos clãs. Também temos uma vantagem inicial. Mas metade dos Bloodsails ainda está lá e os Blackrocks ainda têm uma horda de mortos-vivos esperando. Depois de resumirem os fatos, Tormund começou a dar uma nova série de ordens. Estivemos na defesa o tempo suficiente. Agora é hora de atacar. Mude as formações. Com suas ordens, a terceira e a quarta fileiras da infantaria começaram a recuar com velocidade. Foram atrás do esquadrão de magos e chegaram um minuto depois. Cada um dos soldados estava montando um cavalo e puxando o outro. As tropas dos Firemanes mudaram de 100 cavalarias e 200 infantarias para 300 cavalarias que estavam prontas para atacar a qualquer momento. O esquadrão de magos já era móvel nos cavalos Flame e Atrunash que foram transmitidos por João. O movimento dos Firemanes fez com que uma nuvem de poeiras se formasse e cobrisse o cenário atrás deles. Não foi intencional, mas seria útil mais tarde. Do outro lado do campo de batalha, uma figura se ergueu entre seus homens e olhou para a situação enquanto estreitava os olhos. Faz 15 anos desde a última vez que vimos algo assim. O homem falou com uma voz profunda. Jalufrik, tem certeza que quer estar aqui nesta época do ano? Os outros Jarls devem estar indo para a solitude agora. De qualquer maneira, não serve para mim, Galmar. Queríamos fazer uma declaração no ano passado, mas não deu em nada. Ainda assim, estou vendo coisas mais interessantes por lá. Como nem posso perder isso? Jalufrik respondeu ao seu braço direito, Galmar Stonefist. No campo de batalha,
Havia muitas forças de luta de clãs ocultos que estavam lutando. Jarl Frick veio aqui para testemunhar algo e aproveitar a situação se surgisse uma chance. Ainda assim, algumas coisas estranhas apareceram na frente dele hoje que o deixaram um pouco hesitante sobre como se mover. Jarl Frick, ouvi dizer que você estava perguntando por mim. Uma voz jovem veio de trás de Ulfric. Ah, Ralof. Acho que queremos te perguntar uma coisa. O que você acha disso? Galmar trouxe Ralof para ficar ao lado dele e Ulfric então apontou para as tropas dos Firemanes no campo de batalha. Ralof olhou para os Firemanes, mas não conseguiu apontar nada além das variedades de animais que eles montavam. Ulfric e Galmar pareceram desapontados por um segundo, mas era bastante normal. Você tem treinado sua aura ultimamente, garoto? Perguntou Galmar. Sim. Eu treinei. Ralof respondeu e ficou um pouco surpreso. Ele foi escolhido por Galmar junto com outros jovens soldados talentosos para se tornarem oficiais e foi informado de que eles seriam treinados em uma antiga tradição marcial chamada Aura. Foi um pouco difícil de entender, mas Ralof estava treinando como lhe foi dito. Se você estava treinando, use-o do jeito que eu ensinei. Concentre-se em seus olhos e verifique os Firemanes novamente. Ralof ficou envergonhado porque não era muito bom nisso. Na verdade, Ralof era um jovem talentoso, mas não chegava nem perto de ser um jovem de clã oculto. Ele aprendeu a aura juntando-se à força pessoal da família Stormcloak e foi considerado um bom talento. Ainda assim, em comparação com a geração que lutou na Grande Guerra e a geração mais jovem dos clãs ocultos, seu talento era medíocre. De qualquer forma, ele tentou olhar mais uma vez com a aura que treinou depois de fazer o que Galmar disse e sua visão ficou mais clara. Ele pôde melhor e sua visão alcançou mais longe. Ah, aqueles são os Atronachs das chamas parecidos com cavalos. Sim, é isso. Agora, você pode nos contar sobre o quanto sua investigação alcançou até agora? Ulfric perguntou. Ralof ficou surpreso, mas conseguiu se acalmar e relatou tudo o que sabia. Os cavalos Flametronach apareceram em Undelme e estavam ligados ao aparecimento de um jovem chamado Darth Vader. Este jovem matou um dos lutadores Pit mais fortes em Undelme e escapou da cidade em um desses seres. Desde o acidente, a investigação passou a ser responsabilidade de Ralof e ele deveria encontrar esse Darth Vader, pois Jarl Frick desenvolveu um interesse por ele. No entanto, depois de meio ano olhando ao redor, os resultados apenas os levaram a Interol para o criador do feitiço em si, a estrela em ascensão do norte, Tanis Jondare. Ralof e Jon eram amigos e Ralof se esforçou para manter o relacionamento forte, mas Jon era uma pessoa difícil de rastrear. Se não fosse por ele aparecer ao mesmo tempo que Darth Vader em Windelm, Ralof não saberia onde procurar. De qualquer forma, o caso era complicado e o próprio Ulfric sabia que não era uma coisa fácil de conseguir, então ele não culpou a incapacidade de Ralof e até o convidou para se juntar à força secreta dos Stormcloaks. Mas a aparição dos cavalos Flametronach hoje levou o caso a um nível totalmente novo. Este será um assunto oculto do clã e Ulfric será o único a fazer o trabalho de desenterrar informações. Ralof ouviu a discussão entre Ulfric e Galmar e até teve permissão para opinar. Isso mostrou o quanto Ulfric valorizava os jovens talentos e ele aprendeu muitas informações. Agora, todo o ponto de discussão e a razão pela qual os Stormcloaks estavam parando seus movimentos era o aparecimento dos Atronachs do cavalo flamejante, bem como muitos outros nomes que vinham à mente deles como Jondare, Darth Vader, o Dari Dragon Company, etc. Durante a conversa, Jarl Frick apontou os Firemani Chargers e os destacou com uma força mais forte em Estmarch quando eles estavam prestes a atacar os Bloodsails e os Blackrooks da face de Nirn agora. Seu único arrependimento foi não ter encontrado os Firemanes no estado ruim em que esperava, para que pudesse entrar e oferecer-lhes a mão amiga de que precisavam. Ele só poderia bloquear o caminho de fuga dos Bloodsails e dos Blackrooks com a desculpa de não deixar os encrenqueiros fazerem o que quiserem em seu porão. Então esse velho ainda está bem. Quanto devo ter que esperar para que aquela velha raposa morra? Por Talos,
Ele parece mais jovem do que eu. O Frick suspirou para si mesmo enquanto olhava para o patriarca Tormund de longe. É, Jarl Frick? Não tenho certeza se o que estou vendo é verdade ou não, mas... O que é isso? Ralof, que estava olhando para longe do campo de batalha, apontou para algo e perguntou. Galmar foi o primeiro a olhar e também parecia não entender o que estava acontecendo. O Frick, que viu suas reações, usou sua aura e focou sua visão na direção que eles olhavam. Não era algo que ele teria imaginado ver, mas parecia que os Flametronashes não eram mais apenas cavalos. Um Flametronash parecido com um pássaro. E pessoas em cima deles. O Frick exclamou. Pessoas? Voando. Ralof se perguntou. Isso não é contra a lei do Império. A lei da levitação. Galmar olhou para o Frick e perguntou. O Império? Eu não acho que tal lei estará mais em vigor. Os Firemanes estão mostrando alguns bons sinais. Era verdade, a lei do Império proibia toda a magia de levitação, mas isso não impedia muita gente incluir os Firemanes. O Império verá isso como uma provocação. No topo dos Flametronashalks, Jun, Wolfur, Aline e Jolanar estavam se juntando ao ataque do ar. Os Firemani Chargers viram aquela cena e ficaram ainda mais animados. Foi uma jogada louca e ousada e todos ficaram muito empolgados com isso. Jun, que estava sorrindo amplamente, não queria fazer um movimento de ataque aéreo normal, pois planejava algo mais louco. Ok, pessoal. Estamos fazendo isso. Não faça isso, irmão. Ainda não me despedi de Bjorn. Jun, eu sou muito jovem para morrer. Sênior, eu nunca me imaginei dizendo isso, mas eu te odeio. Cale a boca, seu bando de covardes. Este é o auge da guerra moderna de pessoal. Estamos fazendo o Winner Chicken Dinner. É mais como um funeral do que o que estará lá para nós. Não se preocupem, pessoal. Esses Flametronashalks foram remodelados por Nurina para atingir apenas 500 metros de altitude. Vai ficar tudo bem. Provavelmente. Apenas 500. Provavelmente. Apertem os cintos, meninos e meninas. Para cima nós vamos. Kirin Saga capítulo 161 Tempos difíceis 8. Paraquedismo foi uma má ideia. A entrada instantânea em um campo de batalha por 4 Flametronashalks certamente chamou a atenção de todos. Os Flametronashalks significavam apenas uma coisa e apenas uma coisa. João Dari está aqui. Todos que eram afiliados aos clãs ocultos que estavam envolvidos com os problemas recentes em Winterhold certamente saberão que esses pássaros foram os arautos do desastre que causou uma perda devastadora para os Bloodworkers e removeu completamente a influência dos Bloodsails de Winterhold. Agora, e com o aparecimento desses Flametronashalks, a cena piorou rapidamente para os olhos dos Bloodsails. Derrube-os. Antes de mais nada, traga essas malditas coisas para baixo. O patriarca das velas de sangue gritou para seus homens. Os arqueiros que estavam no ataque da segunda onda recuaram totalmente e tentaram interceptar os 4 Flametronashalks. Em resposta, João e sua equipe voaram ainda mais alto. Nenhuma única flecha poderia pegá-los. Os 4 continuaram voando mais alto e todas as partes ficaram preocupadas. Os Firemanes pensaram que seria perigoso e os Bloodsails sentiram que o desastre pode ser mais assustador. Me dê isso. Um dos homens fortes entre os Bloodsails pegou uma lança de um dos soldados e apontou para os Atronashes voadores. Ele então ativou sua aura e concentrou tudo em seu ombro e braço direitos. Uma vez que ele bloqueou um dos Atronashes voadores, ele jogou a lança com todo o poder que pôde reunir. A lança voou para frente deixando para trás uma pós-imagem e se aproximou dos Atronashes voadores em um segundo. Entrada. João gritou quando detectou a lança e todos os Flametronashalks realizaram uma manobra no ar, desviando do ataque. O alvo da lança parecia ter sido o Atronash de Ju, mas graças ao aviso de Jun, todos a puxaram intocados. João aproveitou para usar o feitiço de telecinese e a Grabe pegou a lança que voou atrás deles e começou a puxá-la para ele. Por outro lado, e devido à natureza vingativa de Ju, ela nunca faria isso.
Assim que ela estabilizou seu Flametronachhalk, ela pegou sua besta de ação de alavanca e abriu o fogo de retaliação. Mesmo de sua distância e altitude, ele encontra seu alvo como um encanto. O primeiro raio atingiu o ombro do homem. O segundo prendeu seu pé esquerdo. Os poucos seguintes tiraram a vida de todos os guardas ao seu redor. Foda-se. Proteja-o. O patriarca dos Bloodsails gritou freneticamente e ordenou aos guardas que protegessem o homem com escudos, pois parecia que o homem era seu descendente direto. No entanto, Julanar estava atirando flechas cheias de determinação e poder. A besta de ação de alavanca que foi projetada por Jun, construída por Ulfur e encantada pela magia do vento de Alien era tão assustadora que poderia rivalizar com um rifle de precisão aos olhos de Jun. A sorte estava com o homem dos Bloodsails que estava sendo protegido agora, pois conseguiu ser salvo a tempo. Julanar estalou a língua em insatisfação, mas Jun não perdeu a chance. Ele ainda estava segurando a lança com telecinese e apontou assim. Ele então lançou a lança com toda a sua força no homem. Enquanto isso, entre as fileiras dos Bloodsails, o patriarca estava verificando seu filho que mal conseguiu voltar e se virou para procurar um curandeiro, mas ouviu um som estranho que o fez olhar para o filho mais uma vez. A cena que ele viu quase fez seu cabelo ficar todo branco. A lança que seu filho acabou de lançar há pouco estava penetrando no crânio de seu filho pelas costas e saindo de sua boca e cravando-se no chão. Os olhos do filho ainda estavam abertos e ele estava olhando para cima. Encontrou a linha de visão de seu pai e a atmosfera em torno daquela cena. No ar, João ainda estava subindo cada vez mais alto, seguido por sua equipe. Qual é a altitude? Ainda não chegamos lá. Sua velocidade de voo não era lenta e João estava mirando em um ataque muito forte. Os Firemani Chargers estavam a poucos segundos de colidir com as linhas de frente inimigas. No momento em que as duas forças se encontraram, a carga das cavalarias era muito forte que fez com que a primeira e a segunda linha de defesa fossem lançadas voando e os próprios Firemanes estavam usando a estratégia das ondas e mantinham uma carga após uma carga. Enquanto isso, João atingiu a altitude mais alta que seu Flametronachhalk pode alcançar. Sênior, isso é muito alto. Não se preocupe, Ju e eu já fizemos algo semelhante antes. Alina não falou mais quando soube que Julanar e João tinham feito aquela loucura uma vez. Ela seria amaldiçoada se não pudesse fazer o que Julanar fez com João. Julanar e Ulfur ficaram um pouco calados, mas ambos estavam prestes a chorar. O Ulfur tinha seus motivos para tentar essa mudança e Julanar queria refutar que no momento em que disseram da garganta do mundo eles estavam planando. Ok. Aqui o Eagle. A cena do chão parecia louca. Jonrad, Hilda e Sigurd, assim como a maior parte da família Firemani principal, prenderam a respiração. Essas crianças são loucas. Essa era a ideia que a maioria deles tinha em mente. A ideia de João foi um ataque de paraquedismo. João transformou os 4 Flametronach em seu modo de ataque, que é o ataque suicida. Os 4 receberam magia suficiente para se transformar em 4 feitiços de meteoro e todos foram enviados para baixo. Jun, Ju, Aline e Ulfur estavam realizando um paraquedismo no momento. João deu a eles uma breve introdução de como realizar um paraquedismo de baixa altitude e eles estavam mentalmente prontos para isso no início. Mas agora as coisas mudaram. Isso é incrível. Não era João. Essa era Alina. Ela estava girando em torno de si mesma enquanto mergulhava na sensação de estar no ar. Devido ao uso de magia, as regras do paraquedismo normal não foram aplicadas aqui. Alina usou a magia do vento para reunir o máximo de vento possível enquanto descia. Se você precisar de mais mágica, eu fornecerei um pouco para você. Sim, por favor. Esta parte do ataque dependia totalmente de Alina. Ela estava usando sua magia em um estilo que causaria um desastre se ela o lançasse em circunstâncias normais, mas João forneceu o meio para fazê-lo. Alina estava ganhando muito vento apenas com esse paraquedismo. E para falar a verdade, o Ulfur e Julanar eram ela principalmente para se divertir e para dar apoio depois. No chão, os espectadores assistiam ao paraquedismo sem poder fazer nada.
Foi uma jogada ousada e seu efeito foi algo que eles tentavam não imaginar. Bom, 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 bom. A primeira coisa que tocou o chão foram os 4 feitiços Meteor que desceram com velocidade. Eles miraram no flanco direito das forças inimigas e essa era a parte onde a horda de mortos-vivos do clã Blackrock estava posicionada. Aos olhos dos espectadores, todo o preto estava coberto de chamas. Como se o próprio inferno se abrisse naquele lugar. Os feitiços Flame Magic e Meteor causaram uma grande explosão que destruiu todo e qualquer lugar onde pousou. A explosão pegou todos de surpresa. Estava longe dos Firemani e Chargers, mas eles sentiram o efeito das explosões e alguns dos cavalos fracos não conseguiram se acalmar depois do que aconteceu. Mesmo o próximo ataque dos Firemanes ficou parado longe do local e a maioria dos guardas engoliu em seco. Ainda assim, o grande ataque ainda não chegou. O outro flanco onde era feito principalmente pela infantaria de Bloodsails, eles começaram a notar a mudança acima deles. Olhe para isso. Smir. Isso está realmente acontecendo. Acima deles estava a equipe de 4 paraquedistas que descia a uma velocidade alucinante. Alina no centro enquanto era apoiada de todas as direções e acima de sua cabeça estava o que pode ser descrito como um pedaço do céu ou que João descreveria como um ar acumulado depois de ser reunido todo o caminho e pressurizado ao máximo de habilidade de Alina. Sênior, acho que não vou aguentar muito mais tempo. Tudo bem, vamos pousar em 3, 2, 1. Agora. Assim que faltavam menos de 50 metros do solo, Alina liberou todo o vento pressionado que podia conter com sua magia e com o suprimento da mágica de João. O alvo era todo o flanco das forças inimigas. Assim que a bola de vento pressionada caiu, um vento forte aconteceu. Senhor. O que? E-mail protegido. Número $$ circunflexo é isso. Droga. Segure firme. O Air Blast foi muito forte do que João esperava. Ele só podia estender a mão para sua equipe e tentar receber o impacto como um objeto pesado. Ainda assim, a explosão que destruiu com sucesso todo o flanco, explodiu alguns e transformou alguns em uma pasta de carne. Essa explosão em si mandou João e sua equipe embora. Droga! Eu deveria ter previsto isso. João se preparou para o pouso e usou o feitiço Featherfall para todos em seu grupo. Eles pousaram com segurança alguns segundos depois. Oh garoto! Mas parecia que o local onde pousaram era o centro das forças inimigas. Um velho pálido estava olhando para João diretamente nos olhos enquanto segurava uma lança ensanguentada em sua mão. Você! Me devolva meu filho. Merda! Paraquedismo foi uma má ideia. Kiren Saga capítulo 162. O casal poderoso. Fim do volume. A luta continuou na frente. Agora que os dois flancos foram esmagados, as forças dos Bloodsails estavam enfrentando um grave perigo. Mas havia um certo 4 pirralhos imprudentes em perigo muito maior agora. Você! Me devolva meu filho. O velho investiu contra João com toda a sua força e apontou a lança para o coração de João. Dispersar. João gritou e o trio a seu redor pulou para longe. João não podia se dar ao luxo de fugir, pois o homem iria perseguir seus amigos. Ele teve que enfrentá-lo de frente. A melhor opção de João era bloquear a lança, então ele usou o feitiço Bond Shell em ambas as mãos e 2 escudos espectrais apareceram. O velho gritava de raiva, mas seus movimentos eram habilidosos e magníficos. Toda vez que ele esfaqueia o balança, João seria enviado alguns passos para trás. Porra! Que monstro! Não consigo nem contra-atacar. Já era muito problemático para se mover e João sentiu dormência em seus braços. Cada ataque que recebia era semelhante à raiva do ceifador. Um passo em falso e ele perderia a vida. O homem balançou a lança para a esquerda e para a direita. João poderia se abaixar e pular em vez de bloquear, mas sofreu alguns arranhões. O patriarca Bloodsail estava tão determinado a matar João, não importa o que. Uma vez que João mostrou uma pequena abertura, uma punhalada implacável rasgou o ar exigindo a vida de João. Entendi. Mas parecia que João mostrou uma abertura de propósito. Uma vez que o velho esfaqueou e também expôs uma parte de sua defesa,
João conseguiu se teletransportar para trás do homem e usar um feitiço de chamas de perto para atacar o homem. O feitiço foi chamado de Flameclaw e foi uma das coisas que João aprendeu com John Hard. Era equivalente ao Thundercookie de João. Uma vez que a garra de fogo fosse liberada, ela destruiria tudo e qualquer coisa. João esperava ver um pouco de sangue, mas a cena não aconteceu como ele esperava. O velho conseguiu bloquear o Firiclaw apenas com o braço. Seu braço parecia ter sido reforçado por uma aura roxa. João não tinha certeza do que aconteceu, mas aquela aura parecia muito perigosa para tocar. Ele pulou para longe e encarou o homem cuidadosamente. O velho não parecia tão enlouquecido como antes e fechou os olhos deixando escapar um suspiro. Então abriu os olhos e olhou para João mais uma vez. Eu lutei contra os amaldiçoados Firemanes por muitos anos. Eu provei todo tipo de flame mágica que os Firemanes podiam fazer e sobrevivi uma centena de batalhas contra eles. No entanto, uma vez, houve aquele pirralho que me feriu com sua flame mágica. Ele está sendo chamado de Rei das Cinzas e é um dos nomes sangrentos do meu clã. Eu conhecia seu fogo muito bem. Mas quem diria que haveria outro pirralho como ele? João não respondeu ao remorso do velho sobre o passado e se concentrou na recuperação. Você é João Dari. O amaldiçoado Tane de Winterhold. HMMM. João, não é? Entendo. O velho olhou em volta e viu o estado de suas tropas. Foi uma bagunça e cada um deles avançou para parar os Firemani Chargers que estavam a apenas alguns segundos de distância. Um menino que nascerá entre o sangue e o fogo, carregando a ira da raiva indescritível que paira no céu. Essas foram as palavras, não foram? Depois de todos aqueles anos, você estava vivo o tempo todo. Não podíamos matar você. Ninguém poderia. Os Firemanes esconderam você, não é? A criança amaldiçoada. João olhou para o homem e percebeu que sua identidade estava exposta, então ele não precisava se preocupar a partir de então. Não estou muito feliz em conhecê-lo. Meu nome é João Yude. Sim. Eu sei. Continuamos pagando o preço de perseguir sua mãe por 5 malditos anos. Toda vez que enfrentávamos sua frota amaldiçoada, ela gritava por João Yude. Toda maldita vez. Seu nome tem um significado no mar. Dizem que assim que se ouviu, a água do mar ficaria vermelha depois dos massacres que sua mãe enlouquecida cometeria. João ergueu as sobrancelhas. Ele não entendia por que Hilda era chamada de Ailda Sangrenta e considerava o nome um pouco desrespeitoso para sua mãe em comparação com o nome legal de seu pai, mas parecia que ela merecia isso de uma forma ou de outra. Eu acho que não há espaço para falar agora. Nós sabíamos muito bem que se você sobrevivesse, então todos os inimigos dos Firemanes seriam destruídos. E olha onde isso te levou. Ei! Verdade. Ainda assim, não zombe do destino, garoto. O destino favorece os fortes. Uma vez que você não é mais o forte, o destino pode abandoná-lo por um capricho. O que você quer dizer? O velho riu e sua aura se intensificou. Ele deu um passo à frente em direção a Jun, que se manteve firme e liberou sua aura também. Significa que, enquanto eu matar você aqui e agora, o destino sairá pela culatra em seu clã e meu clã prosperará. Velho louco. Morrer. O patriarca de Bloodsails disse algo vago e então atacou João com uma forte intenção de matar. João, que estava recuperado há algum tempo, usou todo o seu poder para liberar a melhor magia que tinha e tirou os sábios que fugiam de seu lado. O velho esfaqueou o rosto de João e João desviou com as costas de sua lâmina. Em seguida, usou Lightning Magic para contra-atacar, mas o velho evitou o raio antes mesmo de ser lançado. Droga! Aquele era o quê? Morrer. Eu não vou fazer isso só porque você está me dizendo também. João estava contra-atacando com magia e pulando enquanto se curava com magia. Nem todo mundo pode ter notado, mas a vasta piscina mágica de João e seu controle geral foram notados por algumas pessoas ao redor. Alina, que estava lutando lado a lado com Julanar e Urufur enquanto tentava abrir um caminho de fuga, parou por um minuto e ficou olhando para a batalha em alta velocidade que estava acontecendo não muito longe dela. Então esse é o Senhor quando ele está lutando seriamente.
João estava realmente usando o privilégio de sua quantidade ridícula de mágica para virar a maré a seu favor, mas estava claro como o velho patriarca dos Bloodsails era um lutador habilidoso. Um pouco longe, o Frixturmcloak e seu povo estavam assistindo de longe. Os olhos de Ralof estavam arregalados. Ele percebeu a diferença entre ele e aqueles 4 jovens malucos que lutavam sozinhos no meio das forças inimigas. Mais do que isso, ele sentiu que um deles era muito familiar. Aquele ali. É o Ulfur. Ralof reconheceu o Ulfur imediatamente. Que é aquele? É o companheiro de equipe de João Dari no torneio. Ah! Havia aquele de fato. Onde está João Dari então? Ele não foi anunciado como um novo membro dos Firemanes um mês atrás. Teria sido uma sorte se fosse apenas o Stormcloak que observasse a batalha de perto. Nos cantos escuros da área, alguns olhos e ouvidos observavam a situação de perto. Foi uma sorte que eles não pudessem ouvir a conversa de João e do patriarca de Bloodsail, mas eles ainda estavam prestando muita atenção ao resultado daquela luta. João Dari era um tema quente entre muitos poderes agora. De volta à luta, João usou todos os truques do livro contra a velha fera que não o largava. Ele também notou que o velho começou a usar seu poder de linhagem. O poder da linhagem dos Bloodsails é conhecido como Bloodwhale. Pode tornar o corpo mais forte e a recuperação mais rápida. Pode afetar um pouco a sanidade, mas foi uma ótima habilidade. João poderia prender o velho algumas vezes usando algumas armadilhas rúnicas no chão, mas a resistência daquele velho era ridícula. Ele poderia pressionar João para um canto, não importa o que João tentasse. Maldito seja! O quanto você pode suportar, seu maldito masoquista. Os ataques de João realmente atingiram o velho, mas o último estava mais animado do que nunca e atacava a torto e a direito sem diminuir a velocidade. Era tão irritante lutar contra aquele velho daquele jeito. A velocidade de João era a sua única vantagem restante, mas sua resistência não era tão boa quanto sua mágica e sua magia de cura não podia restaurar a resistência como a de Alina. Suspirar. O que resta eu posso usar? João se perguntou. Em seu estado, o Tum não foi a melhor ideia. As palavras Tum que ele pode usar eram todas ataques de área de efeito, e agora ele estava cercado por aliados e inimigos. Existe aquela coisa. Mas ainda não estou bem com ela. João lembrou-se de algumas das palavras de João Had e Hilda sobre como usar seu limite de linhagem. Seu limite de linhagem deveria ser idêntico ao de João Had, mas não era uma coisa fácil de manejar. Ele olhou para a direita e para a esquerda e viu que os Firemani Chargers estavam se aproximando, mas o inimigo à frente estava muito mais perto. Seus amigos e entes queridos estavam ao seu redor. Julanar, a garota selvagem que ele domou, estava lutando como a fera que ele a treinou para ser. Alina, a garota que ele gostava e com quem fez uma estranha conexão, era uma torre mágica versátil. Ulfur, seu irmão e parceiro em quase todos os crimes, estava trocando de armas e enfiando-as nos corpos de seus inimigos como nada. Oh garoto! Eles são bons. João sorriu impotente e balançou a cabeça. Gente, vamos caçar muitos dragões juntos. João, que começou a sorrir, disse algo muito estranho. Basta chutar a bunda daquele velho primeiro. Ulfur, que estava na situação menos perigosa, refutou impotente. Entendi. Desculpe meu velho, mas vou fazer uma coisa muito chata agora. Vou derrotá-lo com o poder da amizade como aqueles animes idiotas. Oh. Então ele finalmente está usando. Isso foi um pouco rápido. Em algum lugar, uma serpente, uma raposa e um escaravelho falaram ao mesmo tempo. Uma figura apareceu da sombra que se parecia com João saiu e sentou-se ao redor deles. Os 4 então falaram mais uma vez como se fossem um. Parece muito melhor do que eu esperava. A mão de João invocou o Flame Magique mais uma vez. As chamas nas mãos de João não eram a magia de chamas usual que ele usava. Elas eram um pouco brancas azuis com um toque de leitura. Parecia a chama de um bico de bonsai, mas estava claramente sendo controlado por João. Vem até mim. João provocou o velho e o homem nem estava disposto a recuar. Foi então que João lançou sua magia normalmente.
A chama que demoraria um pouco para penetrar na aura estava se espalhando por ela como fogo e óleo. Nem um segundo se passou e o velho sentiu quão fortes e pesadas eram essas chamas. De fato, foi como naquele dia. A mesma chama que matou um de seus filhos 10 anos atrás, quando eles tentaram se vingar dos Firemanes. As inflames. O velho percebeu o que aconteceu e só havia uma coisa em sua mente agora. Retreat. As chamas de John devolveram a sua sanidade e lembraram do desastre que não há como evitar agora. Ele não pensou nisso, mas conhecia os Firemanes muito bem. Ele sabia sobre eles e seus guardiões. Se for assim, então o menino à sua frente era exatamente como seu pai, alguém que o dragão guardião reconhecia. Não estava relacionado a como ele descobriu a identidade de John no início, mas aqueles com a proteção do dragão guardião não devem ser confundidos. Mesmo que o filhote à sua frente ainda não fosse o leão adulto a ser temido, um filhote ainda era um leão. Ele sozinho pode não ser mais suficiente. Se ele pudesse espalhar a palavra, os velhos inimigos dos Firemanes se levantariam mais uma vez, como 15 anos atrás. Ele só precisa fazer as notícias circularem. Assim que o primeiro ataque de John terminou e o próximo estava no caminho, o velho cujo corpo claramente sofria muitas queimaduras saltou para longe e estava prestes a correr. Eu disse que você pode correr. Unakist. John sabia que ele era uma vantagem e usou o Whirlwind Sprint Toon para passar pelo velho e bloquear seu caminho. Um mestre da voz. Garoto, admito que você cresceu demais. Mais do que isso é perigoso. O velho tentou apostar em um último ataque e depois fugir, mas em meio ao caos, algo aconteceu. Ah! Um forte grito de guerra soou e um grande lobo branco saiu atacando seguido por um cavalo Flameatronache. No lobo estava uma mulher furiosa com um cabelo ruivo esvoaçante segurando um grande machado e uma aura vermelha ensanguentada a envolvia. Um dos cavalos Flameatronache era um homem segurando uma espada dourada e sua aura era densa e se assemelhava a um fogo real que cobria todo o seu corpo e o fazia parecer o Atronache em que ele estava. Assim que passaram pelo velho patriarca da vela sangrenta, ele foi cortado em pedaços e reduzido a cinzas em menos de um segundo. A demonstração de poder foi simplesmente aterrorizante. Os espectadores das sombras, os curiosos nos picos, o Frick e seus capangas, John e sua equipe, e aqueles que testemunharam a última investida, todos testemunharam o casal poderoso do Firemane em suas melhores condições afastando um jovem de seu clã e, felizmente, eles estavam alheios o suficiente para esquecer John agora. Esta notícia é muito mais importante do que qualquer coisa agora. A Hilda Sangrenta, o Rei das Cinzas. Eles reapareceram em público. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.